Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador Homer que realize a leitura do versículo da Bíblia. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor nos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde um facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 1/6/2026. Ofício da Fundação Catarinense de Esporte, FESPORTE, em resposta ao requerimento número 160 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Projeto de lei número 61 de 2026, que dispõe sobre a responsabilização do responsável técnico vinculado à pessoa jurídica sancionada no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, de autoria dos vereadores Ivan Kraus e André Flenick. Projeto de resolução número 06 de 2026, que altera a resolução número 825 de 21/12/2001, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Jubanski.
Projeto de resolução número 07 de 2026, que concede o título de cidadão benemérito de Canoinhas a Deise Rodrigues, de autoria dos vereadores André Flenick, Cezão do Taques, Ivan Kraus, Jubanski e Homer. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 183 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Rafael Boeng Industrial 1. Indicação número 184 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que seja realizada a instalação de uma lombada na rua Basílio Minhuque, próximo à loja Espaço do Óleo. Indicação número 185 de 2026, de autoria do Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção, a colocação de material e a desobstrução de bueiros entupidos na rua Sérgio Gaspic, próximo à casa de número 2485. Indicação número 186 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da tubulação na rua Marechal Rondon, nas proximidades do posto de saúde. Indicação número 187, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, que seja realizada a limpeza do rio na Avenida Senador Ivo de Aquino, próximo à Fricasa. Indicação número 188 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o conserto da calçada em frente à creche Monteiro Lobato, localizada na rua Henrique Sorg. Indicação número 189, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizados os reparos dos buracos existentes na rua Jacob Scheuer, em frente à escola Júlia Zaniolo. Indicação número 190 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada de Capão do Orval e na estrada de Taunay. Indicação número 191, de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que seja reforçada a sinalização de placas indicando mão única na rua Getúlio Vargas, bem como o reforço da sinalização da placa de proibido entrar à esquerda, na rua Francisco de Paula Pereira.
Indicação número 192, de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, que seja realizada a limpeza do córrego na rua Castelo Branco, Coab 1, próximo às casas número 267 e 279, atrás do parquinho. Indicação número 193, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na localidade da Estação Paciência, próximo à propriedade do senhor Gilson Timóteo. Indicação número 194, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada de Erval Bonito, em frente ao mercado GN, de propriedade do senhor Nelson Cochin. Indicação número 195, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutile Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada a melhoria da iluminação pública na rua Flávio Hansel, próximo à casa de número 503 do bairro Boa Vista, com instalação de um conjunto de iluminárias mais potente. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezão do Taques. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Senhor presidente, quero falar um pouco da minha indicação número 188/2026, que fala sobre a creche Monteiro Lobato. A minha filha estuda lá e hoje eu estive levando ela e acabei me deparando com a situação da calçada do Monteiro Lobato. Esta obra foi feita em janeiro, começo de 2026 agora, e ela já está apresentando bastante rachaduras e principalmente a obra não foi terminada. Eu não sei se a empresa que prestou esse serviço para o nosso município recebeu já pela essa obra ou se ainda está para receber, mas ainda ela não concluiu essa obra da Monteiro Lobato. Então fica aqui o meu pedido para ir lá os secretários e fiscalizarem essa obra e já trazer a solução principalmente para as crianças e para os pais que ali transitam. E também queria falar da minha indicação 192/2026, que fala sobre o córrego na Coab 1. Todo mundo sabe que está bem falado esses últimos dias que vamos enfrentar um El Niño, né? E a prefeitura já começou os trabalhos nos córregos. E principalmente esse córrego aqui, ele liga um pouco agora do bairro Loteamento Santa Cruz, que tem aquela reserva e toda a água que vem um pouco do bairro Loteamento Santa Cruz entra pela reserva e tem bastante vertente, já estão fazendo um trabalho. Mas agora ligaram essa água junto a esse córrego da Coab 1, que é um córrego pequeno, que todos os moradores estão preocupados, principalmente ali o Castelo Branco. Se chover bastante, com a enxurrada, não vai vencer se o córrego da Coab 1 não estiver limpo, que leva próximo a... Eu acho que a vereadora Tati Carvalho fez uma indicação também que leva o mesmo córrego para ir pro alto do frigorífico, ali, pro rio do frigorífico. Esse é um córrego que começa ele na Coab 1. Então teria que ser feita a limpeza dele o quanto antes, que já está trazendo transtorno com essa água que está descendo do bairro Loteamento Santa Cruz para a Coab 1 também. E principalmente os moradores que moram ali em volta. Estive ali hoje fiscalizando e vendo esse córrego e verdadeiramente ele teve um grande volume de água com essa ligação que vem do bairro Loteamento Santa Cruz. Então estão resolvendo um problema lá em cima, mas esqueceram de resolver um problema ali embaixo, que é esse córrego. Então fica aqui meu pedido para o secretário, tá indo fazer a limpeza desse córrego antes que comece essa chuvarada aí. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente.
Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se o vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Senhor presidente. Como não temos hoje, então, projetos para votação, não teremos a ordem do dia. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 187, de autoria do Edil Ivan Krause. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, à senhora Andriele Kutkowski, procuradora do município, e ao senhor Oswaldo Roberto Romanovski, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando informações acerca da situação do imóvel localizado no distrito de Marcílio Dias, anteriormente cedido à empresa FGT, de propriedade do senhor Francisco José Toni, considerando relatos de que o referido imóvel tenha sido ocupado por terceiros sem aparente autorização, fato que vem gerado preocupação entre os moradores da comunidade local. Solicita-se 1. Informar se existe processo administrativo judicial visando a retomada da posse do imóvel pelo município em razão da ocupação do local, encaminhando cópia integral dos respectivos processos, bem como eventuais procedimentos de fiscalização, notificações e demais providências adotadas pela administração municipal. 2. Encaminhar cópia integral do termo de concessão, cessão ou instrumento jurídico que autorizou a utilização do imóvel pela empresa. Requer ainda que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social para que informe 1. Se houve levantamento, acompanhamento ou investigação social acerca das pessoas que atualmente ocupam o imóvel. 2. Quem são os ocupantes e se possuem alguma autorização formal para permanecer no local. 3. Qual a justificativa apresentada para a ocupação do imóvel? Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais, nossos colaboradores da casa. Esse requerimento eu havia feito semana passada, mas hoje passando para uma reunião lá na cooperativa, no SEDUP, verifiquei que havia algum carro da prefeitura ali e fui atrás das informações, né, quem estava lá e a que pé estava, né? E aí fui informado, então, que esse terreno efetivamente é da União, então boa parte desse requerimento aqui já cai por essa informação, né? E que o pessoal que está utilizando ali do imóvel são ciganos que estavam num terreno locado no Campo do Água Verde, mas em razão das chuvas e do frio, tudo utilizaram daquele terreno que foi um pedido da organização dos ciganos aqui, que é sediada em Major Vieira, né? E para que utilizasse aquela área. Não temos como saber, né, efetivamente como é que se deu essa solicitação, porque é um pedido feito à União, então não passa pela prefeitura. Então, respondendo aí alguns cidadãos canoinenses aí que estavam preocupados com essa situação, para saber quem era, como é que era e tudo mais, né? Então, existe parte dessas respostas, né? Está se levantando todos os demais, mas também da questão legislativa, legal, propriamente dita, essas tendas utilizadas pelos ciganos, né? Elas têm a equiparação a uma residência, né? Então, não é assim também para a questão de verificação e tudo mais. Então, tem toda uma proteção legal. E o imóvel também é da União. Então, esse requerimento, apesar de formalizado aqui, a informação que veio posterior já tem enviado. Então, até se for a situação, mantenha só a parte 2 ali, Andréia, porque a parte 1 já foi respondida. A parte 2 é só a questão, efetivamente, da Secretaria de Assistência Social para saber se foi feito algum levante. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Homer. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online. Vereador, eu gostaria até, inclusive, de assinar esse requerimento junto. Haja visto que hoje o regramento para a comunidade cigana, ela não segue os mesmos padrões de ocupação e direito à propriedade que um cidadão comum possui. Existem particularidades na qual o município, qualquer outro ente federativo, precisa, de certa forma, atender às exigências dele.
E isso é muito importante para nós repassarmos isso para a população, haja visto que muitas coisas que a população imagina que o município seja capaz de tomar como decisão ou atitude, pela lei ela não consegue. E temos mais uma outra particularidade aí, que o imóvel ele pertence à União ainda. Na época não sei como que foi feito, uma cessão de uso em cima de uma cessão de uso. Então a rede tinha cedido para o município cedeu para um terceiro. Porém, como não houve a efetivação da transmissão da matrícula para o município, então esse ato ele vem a se tornar inválido juridicamente. O vereador consegue explicar melhor do que eu. Então isso é muito importante para a gente dar essas respostas, inclusive com relação a qual que são as particularidades dessa ocupação e o que pode e o que não pode ser feito pelo município. Eu sei que agora eles têm o ministério todo deles lá para resolver esse tipo de situação, né? Eles e muitos, né? E então que esse ministério também resolva alguma coisa, porque até hoje só está lá para cego ver mesmo. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André? Aproveitando para entrar no assunto, né? Existe alguma certa desconfiança em relação aos ciganos, né? E sempre, felizmente, um pouco dotado de preconceito, e eu recebi alguns áudios ali questionando. Falando sobre o que são ciganos, de onde vieram. Na verdade, o cigano é uma minoria étnica. Eles têm origem na Índia, era uma casta minoritária que acabou se espalhando por vários países do mundo. Eles estão muito fortes na Europa, no leste europeu. Existem países que têm maioria que são ciganos, são chamados de povo Rom ou Romani. Existem várias divisões, seguem religiões em cada país, e existe uma tradição comum. Mas aqui no Brasil eles estão há muitos anos e eles têm muita proteção legal. Então eles têm uma proteção equiparada a povos indígenas, por serem uma minoria. E isso, como bem dito, foge à competência do município. Então vale a pena estar ali observando, né? Eles têm uma cultura diferente. Muitos sobrenomes que nós temos na nossa região são descendentes de ciganos, principalmente do leste europeu. E às vezes a gente acaba não sabendo, mas até uma pessoa falando dessa questão, me falou assim, eu vou ser cigano e vou sair aí para o mundo. Na verdade, não é a gente se tornar cigano. Nasce cigano e tem, certo, uma tradição e tem que pertencer a uma etnia, a um grupo étnico. Era o que continha. Continua a discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 188, de autoria dos edis Ivan Krause e Marcos Homer. Requer que seja encaminhado ofício à empresa Hiperoff Limitada, solicitando informar se existem estudos técnicos ou planejamento para ampliação do número de vagas destinada ao estacionamento de motocicletas, em razão do expressivo aumento da utilização de ciclomotores e veículos autopropelidos no município. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, eu e o vereador Homer hoje estávamos debatendo sobre esse assunto, porque é algo que a gente tem observado, o crescimento de quantidade expressiva de veículos desse, e a organização é preceito necessário, porque nós temos visto que alguns ciclomotores autopropelidos têm estacionado em local entre veículos, tudo atrapalhando o trânsito, né? Sendo que pelo tamanho do veículo, tudo deveria estacionar junto com as motocicletas, e nós temos visto também, e aqui próximo à prefeitura tem 2 pontos de motocicletas, estacionamento exclusivo para motocicleta, que sempre estão lotados, nunca tem vaga. Então há uma necessidade, porque além de ter aumentado isso, também a moto é um veículo mais em conta para o trabalhador, né, para poder se deslocar e tudo, e agora tem os autopropelidos, então nada mais justo que também se aumente esse número de vaga para poder atender o nosso cidadão canoense. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Homer. Então essa foi uma demanda que nos foi levantada esse final de semana, e em pesquisas anteriores ali até a gente tinha feito um requerimento visando a informações a respeito da normatização dessas vagas para motos, e por ser um contrato de 2019, falha a memória, o vereador Ivan, não contempla essa categoria. E toda vez que não há contemplação, existe a abertura, no caso, para a utilização. Então, o que nós
como alternativa, junto ao vereador Ivan, procuramos aumentar esses espaços para motos. É claro que provavelmente isso vai ter que ir para avaliação do Conselho de Trânsito, haja visto que essas vagas são contratadas. Se tiver que fazer um aumento, provavelmente vai ter que ter uma recusa da arrecadação ou uma diferente adequação da empresa. Então, a gente está fazendo essa solicitação para que ninguém seja lesado, seja aquela pessoa que tem e paga o seu IPVA e o seu licenciamento, que é a pessoa que porta uma moto, ou aquelas que estão adentrando agora uma nova categoria de transporte viário, que são os autopropelidos e os ciclomotores. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 189, da autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Roberto da Silva Caetano, solicitando informar se existe estudo técnico ou possibilidade de implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Henrique Sorg com a Avenida Senador Ivo de Aquino. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, essa esquina ali da Henrique Sorg com a Avenida Senador Ivo Daquino, para localização, é bem de frente ali o Mercado Soares e a Lavra Sul. Independente, dia de semana ou final de semana, ali o trânsito é bem intenso. E tem toda uma grande quantidade, tanto de moradores como trabalhadores do Lavra Sul e do entorno ali, que fazem uso dessa via. E o Conselho de Trânsito negou a implementação de uma lambofaixa ali. Apesar de eu ser um defensor da lambofaixa, porque ela é muito mais eficiente do que uma lombada. Porque ela também faz a proteção do pedestre, então ela é bem melhor. Então, entre colocar lombada e uma lambofaixa, 10 vezes uma lambofaixa. Só que não foi autorizado, então o Conselho não entendeu nesse momento pela necessidade. Respeito o posicionamento deles, apesar de contrário, mas eu creio que nós ali podemos tomar uma nova alternativa, que seria como o Xanxerê e como o Jaraguá tem feito em muitas das suas esquinas, que é a utilização de rotatórias de menor círculo, né? Então, menores, rotatórias menores, e podemos fazer de uma forma de estudo. Então, seria um estudo prévio. A gente coloca essa rotatória, funcionou, ok. Eu acho que vai funcionar porque ali tem muita largura, a rua é larga, é possível, então não vai atrapalhar o trânsito de caminhões e vai dar maior fluidez para o trânsito, porque em horário de pico, por exemplo, 5 horas da tarde, na descida ali da Lavra Sul, que aí sai todos os funcionários da Lavra Sul, e são bastante, e tem as escolas que são ali próximo também, a fila vai longe. E aí tem aquela lombada e os carros passando ali, sempre atrapalha o trânsito e fica lento. Então, com uma rotatória, a gente poderia dar maior fluidez. Eu acho que seria uma boa alternativa. Então, por isso, o requerimento para que seja feito esse estudo, para que seja utilizado essa tecnologia. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, com a autorização do vereador autor, eu gostaria de assinar junto. Eu acho bastante válida a ideia das rotatórias. Infelizmente, nós temos uma questão cultural, como conversávamos, as pessoas ainda não são habituadas. Eu cito ali a rotatória da UNC. Sempre quem está descendo ali acredita que é preferencial. E não, tem que parar para esperar a rotatória. Eu basicamente passo todos os dias ali. E todo dia eu dou uma segurada, porque eu sei que alguém que está descendo pode acabar passando reto, e para evitar uma colisão, porque não existe uma cultura tão forte. Mas outras cidades, eu cito o exemplo de Chapecó, e tem outras cidades do estado, que basicamente substituíram os semáforos por rotatória e deu muito certo. Então é algo que a gente pode trabalhar no longo prazo, mas se não houver uma mudança cultural dos nossos motoristas, não vai adiantar em nada. Era o que eu tinha. Seu vereador, permite que eu assine junto. Gostaria de parabenizar pelo requerimento, porque também já ouvi as pessoas solicitando e falando de alguma solução nesse sentido, e eu achei assim válida a tua ideia de construir essa rotatória. Então, seria isso, senhor presidente. Continua a discussão.
Também gostaria de assinar junto o requerimento, porque não precisamos nem ir tão longe, né? Nem no oeste, mas vamos aqui em Mafra, em Porto União, também está sendo adotado, sim, as várias vias de Porto União que se chega até quem vai visitar a loja Van. Hoje são todas rotatórias. O que precisa, eu acredito que seja um trabalho, né? Antes ali para a comunidade compreender, como o vereador André falou, quem está na rotatória, né? Que tem a preferencial e não quem está vindo de cima, como é o exemplo da Unici. A gente vê a rotatória ali do cemitério, cemitério, como funciona bem, né? Graças a gente tem poucos acidentes ali, né? E por ser 2 vias rápidas ali, né? Então eu acho que é só uma questão mesmo de ver com o pessoal do conselho e o pessoal da prefeitura para implantar isso em Canoinhas, que eu acho que também é muito mais válido do que estar colocando semáforos e lombadas. Continua em discussão? Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 190, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício, excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Tracan, e ao Conselho Municipal de Trânsito, solicitando informar quais são os critérios técnicos utilizados para a instalação das lombadas, redutores de velocidade no município, bem como se existem estudos ou planejamento para a implementação de radares de controle de velocidade em vias com elevado fluxo de veículos e histórico de acidentes. Coloco em discussão o requerimento. Como diretor de edilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 191, de autoria do Edil André Freine, que requer que seja encaminhado ofício, excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, considerando os riscos causados pela circulação de equinos e moares soltos na área urbana do município de Canoinhas, solicita-se que o Poder Executivo realize estudos sobre a viabilidade de implantar a obrigatoriedade da identificação eletrônica, microchipagem desses animais, bem como regulamentar seu recolhimento quando encontrados soltos ou sem identificação. A proposta visa possibilitar a identificação de seus proprietários, facilitar a fiscalização e estabelecer procedimentos para o recolhimento de animais encontrados soltos ou sem identificação adequada. Sugere-se ainda que a liberação dos animais apreendidos fique condicionada ao cumprimento das exigências legais e ao ressarcimento das despesas decorrentes do recolhimento, transporte, manejo e permanência do animal sob guarda do município, incluindo os custos de identificação eletrônica quando necessário. Diante da necessidade de planejamento administrativo, regulamentação e estruturação dos serviços de fiscalização e manejo, solicita-se que seja analisada a viabilidade do encaminhamento do projeto de lei nos moldes do anteprojeto intitulado que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica, microchipagem de equinos e moares que circulam na área urbana do município de Canoinhas. Estabelece medidas de reconhecimento e dá outras providências. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Doutor. Então, justificando, quando a gente fala de alguns assuntos, a vereadora Tati sofre com isso, e o vereador Ivan recentemente, quando a gente fala de animais, vem comentários do tipo, não tem coisa mais importante para se preocupar. Felizmente, nós temos pessoas com uma mentalidade reduzida a esse ponto. Eu lembro que alguns requerimentos já foram feitos aqui pela vereadora Tati. Por último, o vereador Ivan fez alguma questão de dejetos animais e os comentários que eu vi foram dessa linha. Porém, nesse final de semana, nós tivemos uma situação gravíssima, onde um animal solto na BR-280, na proximidade do bairro Boa Vista, causou um acidente envolvendo 2 veículos e 7 pessoas. Nesse momento, não tem dono. O cavalo não tem dono. Agora, se prende um cavalo bom ali, o dono aparece na hora querendo recuperar. Eu não estou dizendo... Opa, desculpe, o som está dando uns erros. Eu não estou dizendo daquela pessoa que cuida bem do seu cavalo. Acredito que o vereador Jubanski, né, tem animais. O vereador Kátia também, sua propriedade, e outros vereadores, outras pessoas têm, e cuidam muito bem do seu animal. Em uma área interior, uma área adequada ao animal. Mas o que nós temos visto, um grande número de animais aqui na área urbana, a grande maioria sem identificação, muitos expostos às intempéries climáticas, seja frio, calor, tempestades. Então, próximo à minha casa eu vejo muitos cavalos também, claro, bem alimentados, né, eu vejo, mas também já vi pessoas deixando animais em situações precárias. E esses animais sofrem, e além de sofrer, eles não têm uma identificação. Então, a minha proposta aqui é que seja feita uma identificação adequada, para que seja cobrado ao dono o cuidado adequado para que não aconteçam acidentes e muito menos maus tratos a estes animais. Porque nós temos que pensar
na segurança do animal, mas também na segurança do ser humano. E como nós vimos um acidente grave que poderia ter sido pior, como já aconteceram acidentes que ocorreram óbitos de seres humanos, além da vida do cavalo, por conta da negligência dos donos que querem ter o cavalo, querem se achar, mas não dão o cuidado mínimo para o animal. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, gostaria de pedir para o vereador autor para mim assinar junto esse requerimento, é de extrema valia. E muito triste, né, o que aconteceu, né, por causa do animal, né? O animal não tem culpa, né? Essa é a verdade, né, vereador? O animal não tem culpa, né? De ficar na rua solto ali, principalmente na Água Verde, né? A gente se encontra bastante esses animais, principalmente agora com essas neblinas. Esses últimos dias tinha bastante neblina no nosso município aí, e ali para trás da escola Rodolfo ali, meu Deus, é uma cavalaiada que Deus me livre, né, cara? Então, e transforma aí bastante transtorno para a população e principalmente o pessoal que anda voando rápido ali, né? E Deus me livre bater numa criança, desviar de um cavalo e pegar uma criança. Então, serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais e presencialmente. E boa noite também aos funcionários da casa. Se o vereador André me permitir, eu gostaria de assinar junto. Sei que existe um convênio da Prefeitura de Canoinhas com o Clube do Cavalo. A princípio está vigente, inclusive, porque recentemente foi solicitado que fossem recolhidos alguns cavalos que estavam soltos em logradouros públicos e foi recolhido. Então, seria muito importante até já pedir para que seja divulgado o contato para quem ligar na hora de encontrar um cavalo solto na rua, porque eu sei que nesse momento está sendo feito o recolhimento, mas como muito bem falado pelo vereador André, é muito importante que a gente saiba sempre de quem são, porque realmente quando causa um prejuízo, um acidente, aí os donos desaparecem, assim como acontece com os cães, né, em Canoinhas. Então, eu gostaria só de pedir para assinar junto esse requerimento, se me permite. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. Eu gostaria também de solicitar ao vereador André e, quem sabe, provocar toda a agilidade para que a gente assine junto isso daqui, porque eu acho que é de extrema importância, porque estamos falando de prejuízo, estamos falando de vida, estamos falando de saúde, estamos falando da causa animal, então é um multi-ação, acho que é bandeira de interesse de todos os vereadores. Provoco para que façamos assim, mas, de qualquer maneira, solicito que eu possa assinar junto. Continua a discussão? Senhor presidente. Só um pouquinho, vereadora Rosinha. Gostaria de assinar junto, né? A gente tem que encontrar meios, soluções, porque realmente o problema dos animais, como vocês colocaram ali, é o dono, né, que é o problema. Então, seria uma forma de punir as pessoas que não cuidam dos animais. Então, parabéns pelo requerimento. Se permitir, assinaria junto. Vereador Romer. Senhor presidente, gostaria de assinar junto. Inclusive, eu creio que dê até para enviar esse requerimento para a SIDASC também, né? Eu sei que animais de grande porte, a SIDASC também possui um cadastro, né, que precisa ser feito, e se ela não está fazendo, o vereador André, que convenie o município para que seja feito isso. Eu sei que em alguns casos a gente tentou contato com alguns órgãos desses de fiscalização de grandes animais e a gente não obteve êxito. Então, no caso dessa dificuldade, se existe essa dificuldade dentro do perímetro urbano e para fazer esse rastreio dos animais, que seja conveniado junto ao município, porque isso é importante nós termos, de certa forma, sincronia entre os órgãos que são os responsáveis. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, também gostaria de pedir ao vereador autor para me assinar junto. Até, vereador Romer, a sua colocação, eu ia falar sobre isso sobre a SIDASC. Existe, né, todos os produtores rurais, quem tem é proprietário de animais de grande porte, principalmente gado de corte, existe, todos eles têm o brinco, né? Até a gente poderia fazer na sessão de manhã um requerimento para a SIDASC, né, perguntando se tem alguma lei específica ou não que seja brincado também, né, os animais, os cavalos, porque assim vai evitar isso aí, porque ali quando tem a ficha do produtor, né, vereador Rosi, então já consta o proprietário e o brinco identifica quem é o proprietário. Então, a gente pode fazer esse requerimento para a SIDASC e para o próprio ICASA também, né? A questão de produção. Acho que daí já ia resolver esse problema também,
né, de saber quem que é o proprietário do animal. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Como André fazendo favor de toda a agilidade, então o requerimento. Comentou a agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 192, de autoria do Edmilson Verca e da vereadora Rosi Crestani. Requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando informar se existe a possibilidade de transferir à Secretaria de Agricultura Operacional, que atende diretamente às demandas no meio rural, para um novo local, podendo ser nas dependências da antiga escolinha de produção em frente à Igreja Aparecida, ou junto às novas instalações da Secretaria de Obras. A solicitação visa proporcionar melhores condições de atendimento e operacionalização dos serviços, considerando que atualmente o setor permanece instalado no Parque de Exposições. Coloca em discussão o requerimento. Não havendo quem discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 193, de autoria de toda utilidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da professora Meg Daisy Correia, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar a todos que nos assistem pelas redes sociais e também quem está presente hoje aqui nessa sessão aqui na Câmara de Vereadores. Senhor presidente, só gostaria de informar, né, que na última quinta-feira, no dia 28 de maio de 2026, então nós tivemos ali no Seminário Regional da Cadeia Produtiva do Tabaco, né, os vereadores aqui, eu, né, o vereador Ivan Kraus, a vereadora Rosi Crestani e o vereador Homer, então representando a Câmara de Vereadores, né, nesse seminário que tratou aí de emprego, renda, futuro da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. Então, ele foi promovido pela Fente Tabaco em parceria com a Antro Tabaco. Então, ele aconteceu lá na Fundação João 23, reuniu trabalhadores, produtores rurais, especialistas e representantes, né, dos nossos municípios, como prefeitos, vereadores, as entidades sindicais, federações, e também teve presente lá até um representante também da saúde e contou com a participação de um toxicologista, professor da Univale, que falou ali, né, também aos presentes. Então, foi um encontro assim bem produtivo, né? E assim a gente teve lá representando em defesa dos nossos produtores de tabaco aqui, não só do município de Canoinhas, mas de toda a região. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, até... Opa, de novo, que nem o André aí dando... só complementando a fala, porque era o mesmo assunto que eu iria comentar mesmo, que o Edmilson Verca antes estava comentando, esse seminário foi a parte de Santa Catarina, foi desenvolvido em 3 estados, né? Então Santa Catarina fora o palco então da sexta-feira agora, e discutido principalmente a questão da renda, a questão do trabalho em si, da questão da importância do fumo para a nossa cidade, né? Não só econômica, mas das famílias também, né? E eu achei muito interessante também uma questão que a gente semana passada esteve aqui trazendo a questão do tabagismo, o Dr. Felipe Teixeira, né? E lá teve uma abordagem semelhante também, mas informando por um toxicologista toda a forma e o que a qualidade ou a forma ou o quanto é importante aquilo que eu mencionei até logo após a fala do Dr. Felipe, da questão do governo federal fazer o seu papel, ir atrás da sua responsabilidade, que é coibir a entrada do cigarro sem qualquer tipo de fiscalização, de coibir a forma como é utilizado o vape e tudo, porque hoje mal e porcamente, vamos dizer, é tido como
um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, uma mera transgressão, então não acontece nada. Mal, por muito poucas vezes multa, mas fiscalização é quase nada. O governo federal não traz legislações impositivas que cause, sim, a quem vende ou quem comercializa uma pena real. Então, aí os impostos são majorados para poder cobrir o déficit de saúde, mas o problema maior não é aqui, o problema maior é lá, pela falta da eficiência do governo federal. Então, esse é o motivo, mas foi de grande valia porque ele abriu o leque de toda a parte. Da cultura, da importância do trabalho, da importância da renda que isso traz e também da questão da toxicologia. Foi muito bacana, então é algo que enriquece, principalmente porque Canoinhas vive e precisa muito dessa cultura. Seria isso, presidente. Mais o governador escrito? Eu estive presente, né? Então acho que a Câmara de Vereadores de Canoinhas se fez presente através dos 4 vereadores, né? O Homer, o Verca, o Ivan e eu, e aonde a gente pôde assim se inteirar de mais ficar por dentro, né? Como o Ivan já colocou ali, o Verca também, né? Bateu bem com a palestra que a gente teve aqui do tabagismo, né? Com o Dr. Felipe, mas também a renda, e achei importante que teve um representante do Ministério Público, né? Falando, porque as pessoas, eles ficam assustados, né? Com as leis e tal, mas eles deixaram bem clara essa parte da legislação também. E acho que temos que ir à luta e frequentar esses tipos de evento para a gente se inteirar do que vem acontecendo aí no nosso país, na nossa região, e era bem representado os 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então seria isso, senhor presidente. Mais o governador escrito? Não. Cezão do táxi. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente, novamente. Só quero agradecer aos meus amigos e colegas vereadores que assinaram junto comigo a carta de repúdio a todos os deputados representando a fumicultura. Somos o 2º maior produtor de Santa Catarina, né? Perdemos só para Irineópolis. E também queria me justificar da minha ausência na última sessão, na última sexta-feira. Estava em curso na CGP, quero agradecer ao presidente dessa casa que liberou o vereador para estar indo nesse curso. Foi um curso muito importante que me trouxe muito conhecimento, principalmente para fiscalizar, né, que é meu papel como vereador. Então, muito obrigado, presidente Jubanski, por deixar eu ir nesse curso, tá? Foi muito top. E também queria hoje fazer um agradecimento ao pessoal da Coab 1. Hoje, eu fui lá naquele córrego fiscalizar, e para ir nesse córrego tem que entrar pelo parquinho. Eu acredito que é um dos parquinhos mais bem cuidados do nosso município, pela população. Ali antigamente era uma quadra antiga, foi feito um parquinho, e eu fiquei impressionado com o carinho que os moradores têm por aquele local. Um lugar totalmente arrumado, limpo, e tinha até um senhorzinho lá, eu pensei em até bater uma foto com ele, mas aí não iria ficar legal, né? Porque ele estava lá varrendo com tanto amor, com tanto carinho, seus netos brincando no parquinho na Coab 1. Então, meus parabéns a cada um que mora na Coab 1 e que cuida e que zela por aquele parquinho na Coab 1. Então, seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Mais o governador? Não, senhor presidente. Nada mais havendo de tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 2 de junho, terça-feira, às 19 horas.